Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta terça-feira, horas antes da bola rolar para um jogo decisivo entre Santos e Recoleta, que se enfrentam 9h30 da noite desta terça pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, Grupo D. Vamos aqui com mais um vídeo de desdobramento, novas informações da suposta agressão que o Neymar teria cometido contra o Robinho Júnior. Peço para que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe, hype esse vídeo, considere tornar-se membro do nosso canal. Galera, agora são 8 horas e 32 minutos desta terça-feira. Este vídeo que você está assistindo agora na hora do almoço desta terça-feira deveria ter saído ontem à noite, na segunda-feira, porque eu ia gravar em cima dos acontecimentos mais recentes, seria um vídeo quente, e quente que eu digo é uma expressão que a gente usa no jornalismo, que é repercussão a quente, né? Que é comentar em cima dos fatos que acabaram de sair. Mas eu tive um problema atrás do outro, sucessivos problemas, problema no meu celular, problema com a agenda, BO para resolver, enfim, não consegui, peço desculpas, mas enfim. Vamos lá. A essa altura do campeonato, muitos de vocês, ou alguns de vocês, já sabem o que aconteceu, já estão devidamente atualizados, mas como eu sempre digo, o santista comum, o torcedor comum, aquele que levanta cedo para trabalhar, pega ônibus, pega metrô, leva o filho na escola, cozinha em casa, limpa a casa, e tem, portanto, outras preocupações do que o Santos e que só se preocupa com campo e bola, você pode não saber o que aconteceu. Na manhã desta terça-feira, quais são as atualizações mais recentes? A confusão ocorreu no treino de domingo pela manhã e ontem, segunda-feira, dia 4 de maio, o Robinho Júnior, a equipe por trás do Robinho Júnior apresentou ao Santos uma notificação extrajudicial com 3 acusações formais e com 4 pedidos de providência. Quais são as acusações? O Neymar, em determinado momento do treino, teria xingado o Robinho Júnior ofensivamente, teria dado uma rasteira no Robinho Júnior e palavras o que está escrito na notificação extrajudicial, que o Neymar deu um, aspas, tapa violento no rosto do Robinho Júnior, fecha aspas. Essas são as 3 acusações. Agora, portanto, não se trata do que diz o Globo Esporte, do que diz o Diário do Peixe, do que diz o canal Filho de Peixe, do que diz o Zezinho, a Mariazinha, o fulano, Beltrano ou Ciclano. Agora é uma acusação formal apresentada ao clube pelo Robinho Júnior. Quais são as providências pedidas pelo Robinho Júnior nessa notificação extrajudicial? A abertura de uma sindicância. André, o que é sindicância? Um procedimento interno do clube que já foi aberto, tá? O Santos oficializou a abertura dessa sindicância, então o primeiro passo foi dado. Que as imagens do treino sejam fornecidas à equipe do Robinho Júnior, ao staff do Robinho Júnior, que o Santos dê publicidade às providências que serão tomadas após a conclusão da sindicância e o agendamento de uma reunião para discutir a possível rescisão contratual do Robinho Júnior. Essa é, portanto, a denúncia e essas são as providências que a equipe do Robinho Júnior pede que o Santos tome. Vamos analisar aqui os fatos. Para começar a nossa análise, eu queria dizer para vocês que a partir de agora eu quero traçar uma risca no chão. Por que eu estou dizendo isso, gente? Desde que esse canal foi criado, eu sempre disse o seguinte: caro telespectador, discorde de mim, vamos debater. Eu adoro a divergência de ideias. Nós podemos discordar em quase tudo.
Mas qual é a risca que eu quero traçar aqui no chão? 2 princípios que eu não abrirei mão jamais. Neste caso específico e em qualquer outro. Princípio número 1. Acreditar na palavra da vítima. Ponto. A princípio, nós não podemos colocar em xeque a versão da vítima. Isso é algo de que eu não abro mão. A denúncia foi feita, ela precisa ser apurada. Se lá na frente se comprovar que a denúncia é fraudulenta, que a denúncia não para de pé e que pode eventualmente ter havido algum interesse escuso por trás dessa denúncia, o denunciante precisa ser punido. Existe, né, no nosso Código Penal, existe a tipificação de denunciação caluniosa. Então, é importante que seja dito que se a denúncia que o Robinho Júnior está fazendo, acusando alguém de agressão, né? Porque não é, você é feio, você é chato, você é bobo. Nós estamos falando de um, aspas de novo, violento tapa na cara. É uma agressão, certo? Isso é uma denúncia gravíssima e precisa ser apurada. Sendo falsa a denúncia, o Robinho Júnior merece ser punido. Mas eu não abro mão do princípio de nós acreditarmos na palavra da vítima, de nós ouvirmos a vítima. Princípio número 1. Mas umbilicalmente ligado a isso, o princípio número 2. Presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado antes da devida apuração. O acusado precisa ter direito ao amplo direito de defesa. Ele precisa ter esse direito de ouvir, de depor eventualmente, de colocar suas razões. Portanto, eu quero deixar claro que aqui neste canal coexistem as seguintes coisas: a presunção da inocência do agressor, do suposto agressor, Neymar, e a veracidade da denúncia do Robinho Júnior. O Neymar, segundo consta, prestou o seu depoimento no âmbito dessa sindicância interna ontem à tarde, segundo reportagem do excelente jornalista Lucas Barros. Segundo consta também, agora Lucas Mussetti nos trouxe essa informação, ainda ontem, na esteira da preparação do jogo do Santos contra o Recoleta, houve uma reunião em que estiveram presentes o Neymar e o Robinho Júnior e que nessa reunião, mais uma vez, o Neymar teria pedido desculpas ao Robinho. O que eu acho desse caso? Bom, é muito grave, gente. É muito grave por vários aspectos. Primeiro, porque nenhuma pessoa merece ser agredida no seu ambiente de trabalho. Imagine você que está me assistindo agora, está lá no seu trabalho, no escritório de advocacia que você trabalha, na central de telemarketing, na loja do shopping, numa redação, como é meu caso, num supermercado, numa farmácia, no escritório de arquitetura, pouco importa, né? No serviço público. Um companheiro seu de trabalho, diante de uma discussão que vocês eventualmente tenham, passa na sua mesa, no seu setor de atuação e dá um tapa na sua cara. Como você se sentiria? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão. É uma pessoa de 34 anos, madura, vivida, jogou todas as competições mais importantes do planeta, Copa do Mundo 3, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Campeonato Espanhol, Libertadores, Copa do Brasil, tudo. Jogo com a seleção, batendo numa... O Robinho Júnior já é um adulto, né? Já tem mais de 18 anos, mas ainda assim é alguém que tem a metade da sua idade. Teria, portanto, idade para ser seu filho. Então, fato número 2. Agressão, fato número 1, tapa na cara. Eu cresci minha mãe dizendo que tapa na cara é desonroso, que não se dá tapa na cara de ninguém. Quem, como minha mãe também dizia, sempre me disse, quem bate esquece, quem apanha nunca vai esquecer. Tomar um tapa na cara você nunca esquece.
Então o tapa na cara, uma pessoa de 34 anos que deveria ser madura, absolutamente desequilibrada, batendo numa pessoa de 34. O terceiro elemento, que é o tamanho do Neymar, e aqui eu não estou falando de estatura nem de força física, eu estou falando de uma pessoa que, se ele espirrar publicamente, repercute. Quem dirá diante de uma acusação de uma agressão? Então o tamanho do Neymar contra alguém que está começando a sua carreira. E o fator número 4, que é justamente a ironia do destino. Porque o Neymar, quando começou a sua carreira, foi apadrinhado pelo Robinho pai, que já era o veterano, que era o líder do elenco, aquele elenco das dancinhas que ganhou tudo, Copa do Brasil, um monte de paulista, depois terminou ganhando a Libertadores, já sem o Robinho pai, é verdade, mas tudo isso aconteceu em sequência. E o Robinho pai, a despeito de tudo que ele fez, que resultou na sua detenção, na sua condenação, antes disso, né, antes dos fatos que resultaram na sua prisão, ele pegou o Neymar, botou debaixo da asa e falou: ó, eu vou te ajudar para você começar a sua carreira de forma boa. E quando o Neymar é contratado, o Robinho Júnior faz um post nas suas redes sociais falando da sua felicidade de ter o Neymar junto de si no elenco. E aí o que o Neymar responde? Aí, moleque, pode deixar que o tio vai cuidar de você igual seu pai cuidou de mim. E esse cara que prometeu cuidar do Robinho Júnior deu um tapa na sua cara. Vocês acham que o Neymar é ídolo do Robinho, sim ou não? Vocês acham que o Robinho Júnior olha para o Neymar, ou olhava, com qual sentimento? Fala: cacete, velho. O Neymar tá jogando comigo, o meu ídolo, eu toco bola com ele no treino. E o ídolo do Robinho Júnior lhe deu um tapa na cara. Imagina como se sente agora o Robinho Júnior. Mas agora é importante fazer uma pausa. André, você não estava no treino. Você não cobre o dia a dia do Santos, apesar de você trazer vídeos diários para nós. As imagens do treino não foram divulgadas. Você começou o vídeo tratando como uma suposição a agressão e agora você afirma que o Robinho tomou um tapa na cara. Por que você faz isso? Bom, gente, em primeiro lugar, porque eu acredito que toda pessoa que é acusada indevidamente, ela responde se a acusação ela é fraudulenta. Se alguém aparecer aqui nos vídeos do meu canal e dizer que eu sou corrupto, que eu roubei alguém, que eu desvio dinheiro, que eu cometi algum crime, qualquer que seja, e eu for um inocente, eu vou, em primeiro lugar, rebater, e em segundo lugar, eu vou processar a pessoa que está me imputando um crime que eu não cometi. Isso é básico. Então, se o Neymar é acusado de agressão e ele se cala, isso já me deixa com a pulga atrás da orelha. E essa pulga ela é ainda maior quando eu conheço o Neymar. Não pessoalmente, nunca vi o Neymar na minha frente. Mentira, já vi sim. Eu já entrevistei o Neymar, tive esse privilégio na minha carreira, quando eu trabalhava na revista Veja. Entrevistei o Neymar brevemente num tapete vermelho, num evento. Mas o que eu digo assim, não o conheço no seguinte sentido, não é uma pessoa do meu convívio. Gente, vocês lembram desse episódio aqui? Do dedo na orelha? Se ele fez assim para... não estou ouvindo a torcida, ou se ele estava coçando a orelha? A TNT Sports publicou, o Neymar saiu de campo fazendo assim para a torcida. Numa velocidade recorde, que me levanta o questionamento de como é que o Neymar já estava com o celular na mão, se os fatos tinham acabado de acontecer. O Neymar, ele xingou o administrador da página da TNT de merda. Falou: esse cara é um merda. Eu tava coçando o ouvido. O Neymar respondeu de pronto.
E agora a imprensa esportiva inteira começou com o Globo Esporte, que precisa ter os créditos por ter dado esse furo de reportagem. Mas agora toda a imprensa que cobre o Santos e a imprensa internacional, procure aí manchetes internacionais que estão falando sobre o tema, porque o Neymar, como eu disse, repercute tudo que ele faz ou deixa de fazer. Todo mundo está falando. Começou com o Globo Esporte, mas o De Olho no Peixe está falando, o Felipe Noronha do Elvin de Santos está falando, o Diário do Peixe está falando, o Fábio Sormani está trazendo informações, o Ademir Quintino está trazendo informações, todos os canais de YouTube estão trazendo isso, está todo mundo repercutindo, está todo mundo falando, tentando trazer informações, provas, detalhes, e o Neymar calado. Por que ele está calado? Será que é porque ele sabe que se ele disser que não bateu na cara do Robinho Júnior, se as imagens forem publicadas, forem tornadas públicas, ele será desmentido e ele ficará com a bucha na mão, para não dizer outra coisa? Será que é por isso? Então, gente, eu acredito, me parece que é por esse caminho que as coisas estão indo. Agora, para fechar o vídeo. Em primeiro lugar, eu tenho visto muita gente dizer o seguinte: ah, mas o Robinho Júnior está fazendo isso porque ele só precisa de um pretexto para sair do Santos de graça, já que ele não está jogando. Ok, pode ser que o Robinho Júnior esteja fazendo isso? Pode. Eu não coloco a minha mão no fogo pelo Robinho Júnior por quem cuida da carreira dele. Eu coloco a minha mão no fogo pelos meus pais, pelos meus irmãos, pela minha esposa, pelo Robinho Júnior, pelo Neymar, pelo Marcelo Teixeira, jamais. Pode ser, mas eu queria trazer uma pergunta para você que está me assistindo agora. Se eles queriam sair do Santos o quanto antes, a qualquer custo, renovaram por quê? O contrato venceria em abril de 2027. A partir de outubro desse ano, ele assinaria um contrato e sairia de graça. Renovou até 2031. Se eles queriam sair, por que renovaram? É a pergunta que eu faço. Também não acho correto esse papo de pedir rescisão, tá? Aqui eu estou dando a minha opinião. Porque é o seguinte, se o Neymar bateu no Robinho, o que o Santos tem a ver com isso? O Robinho tem uma multa. Ele sai de forma unilateral e o Santos não arrecada 1 centavo? Com isso eu não concordo, tá? Com isso eu não concordo. É evidente que o Santos tem que promover um ambiente seguro de trabalho. É evidente que o Santos tem que dar todo o amparo para o Robinho Júnior. O Santos tem que ir a fundo nas investigações. O Santos tem que tomar uma providência se for constatada a agressão. Mas a rescisão unilateral de contrato é algo com o qual eu não posso concordar. Mas já que eu falei que o Santos precisa tomar providência, o último tópico desse vídeo. Em sendo comprovada que houve tapa na cara e que, portanto, houve uma agressão, o Santos precisa tomar uma medida enérgica. É algo grave. Porque se nada for feito, o recado que está sendo passado é: olha, gente, tapa na cara tá liberado, viu? Você aí que se sentiu ofendido porque tomou um drible no treino, pode dar tapa na cara porque agora o sarrafo é aqui. A gente só vai passar a discutir punição se for soco, se for facada, tiro, mas tapa tá liberado. Seria um recado péssimo. Abriria um precedente perigoso. Só que com que moral a gestão do Santos vai punir o Neymar? Vamos começar com uma punição mais branda. Afastar o Neymar dos jogos. Será que isso vai acontecer? Gente, vamos ser sinceros. Num clube em que o Neymar pinta e borda, escolhe quando joga, faltando 3 ou 4 jogos para a convocação do Neymar, que aliás o episódio da agressão só afasta o Neymar ainda mais, eu já achava que as chances de convocação eram bastante pequenas, eram irrisórias. Diante de uma acusação de agressão, essas chances ficam praticamente sepultadas. Mas faltando 3, 4 jogos para a convocação, você acha que o Santos tem um jogo importante no Campeonato Brasileiro que pode entrar na zona, o Santos tem jogo da Copa do Brasil que pode ser eliminado, depois tem decisão na Sul-Americana, o Santos vai afastar o Neymar? Alguém tem peito para fazer isso? Punição mais mediana.
multa no salário do Neymar. Com que moral a direção do Marcelo Teixeira multa o Neymar se está devendo 100 milhões de reais? Não é 100 reais não, gente. Com que moral que você multa o Neymar? Fala, ó Neymar, esse mês nós vamos te multar em 70% do salário. Ó Neymar, a gente vai abater uma parcela do que a gente te deve. Como é que você cobra alguém que você deve? Punição mais grave. Rescisão de contrato. Eventualmente, sei lá, por justa causa. Eu sei que a justiça trabalhista, nem todas as leis se aplicam ao universo do futebol, né? Por exemplo. Mas com que moral que você passa a discutir a rescisão de contrato do Neymar? Marcelo Teixeira vai ter essa coragem? Perguntas que eu faço para vocês, certo? Então, gente, esse vídeo já está muito grande, com cerca de 21 minutos. Eu só gostaria de dizer que eu fico profundamente chateado com tudo isso, porque em meio a tudo isso, o Santos virando notícia por uma suposta agressão, o Santos tem um jogo decisivo mais tarde na Copa Sul-Americana. O Neymar, que chegou como fonte de esperança por coisas boas, além de tudo que já aconteceu, escolhe quando joga, chama torcedor pra porrada, manda torcedor calar a boca, a dívida, né, o arrombamento dos cofres do Santos, agora diante de um caso de agressão, é muito triste. É talvez um caso icônico de dilapidação de uma imagem. E então tudo isso é muito triste, né? Tudo isso é muito triste. E no caso hipotético do Neymar ser inocente e não ter encostado um dedo no Robinho, se for comprovada uma denúncia fraudulenta, é triste ver também alguém que, por iniciativa própria ou incensado pelos seus representantes, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu empresário, pelo raio que o parta, fazer uma denúncia falsa como essa, se for falsa. E é muito triste ver também que o Santos se encontra nessa posição. A pior notícia do Santos sempre é a próxima. Então é muito triste. Isso certamente vai ser assunto ainda nos próximos dias. Não se enganem, gente. Vocês acham que o Cuca, na chegada ao estádio hoje, os repórteres da ESPN e do SBT que estarão lá, que vão transmitir o jogo, não vão perguntar nada disso pro Cuca? Na coletiva pós-jogo, o Santos ganhando, empatando ou perdendo, vocês acham que isso não vai ser assunto? Se o Robinho Júnior não entrar em campo hoje, vocês acham que isso não vai ser assunto? Se o Neymar jogar e for uma catástrofe, supostamente por não estar emocionalmente equilibrado, vocês acham que isso não vai ser debate? Ó, o Neymar jogou mal pra cacete porque ele agrediu o Robinho Júnior e ele tá com o mental abalado. Ou seja, a situação ela é triste. E quem perde com isso? O Santos. A instituição que a gente ama. Quem perde com isso é o Santos, né? A gente poderia aqui estar debatendo o que o Santos precisa para se classificar na Sul-Americana. A gente poderia estar aqui debatendo se o Santos tinha que preservar os jogadores porque tem um jogo difícil no domingo de Dia das Mães contra o Bragantino. A gente poderia aqui debater se o Santos tem que jogar no 4-4-2, 4-5-1, 4-1-3-2, 3-5-2, 5-4-1. A gente está debatendo um caso de suposta agressão envolvendo uma das principais promessas das categorias de base e o maior ídolo dessa geração. Um dos maiores ídolos da história desse clube depois de Pelé. Como dizem por aí, a pior notícia do Santos sempre é a próxima. Me desculpe pelo vídeo longo, mas eu tentei passar por todas as etapas deste processo e evidentemente a gente vai seguir acompanhando isso nos próximos dias, nas próximas horas. Mais tarde a bola rola e por volta das 11 horas da noite eu estou ao vivo para a gente comentar Santos e Recoleta pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Uma ótima e abençoada terça-feira para você. Nos encontramos mais tarde. Um bom jogo para nós. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe, hype esse vídeo. Fique sempre ligado no canal Filho de Peixe, porque aqui o torcedor do Santos tem vez e voz. Até mais.